Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Nós realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós na sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração, a partir da sua palavra, esta palavra que é fonte de vida e que nos orienta na nossa jornada. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando também seus comentários no chat, envie também o link deste culto para seus contatos no WhatsApp, para que eles também possam assistir essa mensagem. No Salmo de número 127, os versículos 1 e 2, está escrito: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Vivemos dias intensos. Acordamos cedo, dormimos tarde, sempre correndo atrás de algo, segurança, realização, sucesso, sustento. Talvez você viva com a sensação de que quanto mais você corre e faz as coisas, mais intensa se torna essa sensação de que ainda está faltando alguma coisa. O Salmo 127 nos traz uma mensagem libertadora. Não é o quanto fazemos que garante o resultado, é o quanto Deus está presente naquilo que nós fazemos. A imagem que o Salmo apresenta é muito clara. Podemos até construir, mas se Deus não estiver no centro, o que fazemos não permanece. Isso vale para a família, para o trabalho, para os planos que temos na nossa vida. Quando nos tornamos os únicos responsáveis pelo sucesso, carregamos um fardo que não fomos feitos para suportar. Então aprenda a confiar e a descansar no cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Não precisamos estar sempre no controle de todas as coisas. Descansar na presença de Deus não significa fazer menos, mas descansar na presença de Deus significa confiar mais em Deus. Convido para me acompanhar numa palavra de oração. Senhor, nós temos dificuldade de confiar em Ti. Nós queremos controlar as coisas. Nós queremos fazer e nos esquecemos de que o mais importante é que o Senhor esteja conosco. O mais importante é podermos confiar em Ti. Senhor, aumenta a nossa fé. Tem misericórdia de nós, Senhor, por causa da nossa autossuficiência. Ó Deus, assim fala conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da mensagem de hoje, nós vamos ouvir uma música que fala justamente desse cuidado de Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas
sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, 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 Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Vivemos em uma época em que a mensagem que prevalece em nossa cultura é de que devemos tomar as nossas decisões guiados pelos nossos sentimentos. O psicólogo americano Jonathan Haidt, em seu livro A Mente Moralista, descreve como as decisões morais e éticas têm sido cada vez mais tomadas com base na intuição e na emoção, e apenas depois elas são refletidas, racionalizadas. Ele argumenta que a nossa cultura se tornou emocionalmente impulsiva. Jonathan Haidt propõe uma metáfora bem interessante para explicar como os seres humanos tomam decisões morais e éticas. O elefante e o cavaleiro. O elefante representa nossos sentimentos, intuições e impulsos morais imediatos. O cavaleiro representa a razão, que geralmente entra em ação depois da decisão emocional ter sido tomada, apenas para justificar o que já foi decidido instintivamente pelo elefante. Essa imagem desconstrói a ideia clássica de que somos seres racionais, que ocasionalmente sentem. Na verdade, somos seres emocionais que usam a razão para justificar o que já sentimos. Jonathan Haidt diz que a razão é como um advogado que trabalha para o cliente, e não como um juiz imparcial que busca a verdade. Haidt mostra que a cultura moderna enfatiza e valida cada vez mais o sentir como critério supremo da verdade. Isso se manifesta em expressões como siga seu coração, se te faz feliz, está tudo certo. E aí o sentimento como critério da verdade traz várias consequências. Perda do diálogo racional. Se tudo é decidido com base no sentimento, então qualquer discordância é vista como ataque pessoal, não como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. A tomada de decisões, ela se torna impulsiva. Relacionamentos, escolhas éticas, carreira, tudo tende a ser decidido por impulsos momentâneos, o que leva à inconstância nos relacionamentos que são facilmente rompidos. Então, arrependimentos constantes e uma fé instável é o que prevalece. E a justificação do pecado com frases do tipo, não posso negar o que eu sinto, então eu preciso fazer, preciso realizar. Jonathan Haidt ajuda a explicar por que a nossa cultura atual se tornou tão emocionalmente impulsiva. Ela inverteu a ordem saudável da tomada de decisões, permitindo assim que o elefante conduza a nossa vida sem nenhum freio. Ou seja, as emoções são elevadas à máxima potência, exigindo assim que o cavaleiro, que é a razão, apenas construa justificativas plausíveis para aquilo que a gente já sentiu. Então, segundo ele,
o desafio ético e espiritual do nosso tempo é redescobrir o equilíbrio entre emoção e razão, entre sentimento e verdade. Decisões baseadas apenas em sentimentos nos tornam emocionalmente impulsivos e espiritualmente frágeis. Bom, a Bíblia ensina em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que os nossos sentimentos são enganosos. Lá diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Por outro lado, ele diz nos versículos anteriores que a pessoa que confia em Deus é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar o seu fruto. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, onde nós vamos justamente refletir sobre a importância do compromisso que nós assumimos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e com os nossos pais ao longo da vida. Vamos refletir sobre a nossa jornada familiar, na perspectiva de que somente o compromisso de aliança sustentado por Deus é que pode sustentar relacionamentos afetivos e duradouros. Dietrich Bonhoeffer, enquanto estava preso, acusado de conspiração contra o regime nazista, ele escreveu uma carta com uma mensagem de bênção matrimonial a um jovem casal amigo, o Eberhard Bettinger, que era seu sobrinho por afinidade, e a sua noiva Renata Schleicher. Por estar preso, ele não pôde participar do casamento, mas ele enviou reflexões profundas sobre o significado cristão do matrimônio. E uma frase dessa carta, que se tornou bastante conhecida, é a seguinte: não é o seu amor que mantém o casamento, mas, a partir de agora, é o casamento que mantém o seu amor. Na sua palavra, Deus também nos diz que os nossos relacionamentos precisam estar pautados pelo compromisso e não pelos sentimentos que oscilam, assim como a temperatura oscila na época do outono. Em Malaquias, no capítulo 2, os versículos 14 a 16, está escrito: e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre vocês e a mulher de sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Essas palavras do profeta Malaquias foram proferidas em um momento em que o povo de Deus estava oferecendo sacrifícios, orando, fazendo suas ofertas, mas Deus não estava ou não aceitava nada do que eles estavam fazendo. Por quê? Porque havia deslealdade no coração deles. Os homens estavam rompendo suas alianças com suas esposas, abandonando o compromisso assumido no casamento, como se esse laço matrimonial, como se essa aliança fosse algo descartável. O versículo 14 diz que Deus foi testemunha da aliança entre o homem e sua esposa, ou seja, o casamento não é só um acordo entre duas pessoas, é uma aliança feita diante de Deus. Por isso não é algo leve, temporário ou condicionado ao que se sente. É um compromisso de fidelidade e cuidado mútuo na presença de Deus e com Deus. A palavra aliança na Bíblia envolve sacrifício, entrega, permanência. Quando Deus faz aliança com o seu povo, ele permanece fiel, mesmo quando o povo é infiel. E essa é a fidelidade que ele espera também de nós em nossos relacionamentos conjugais e familiares. O versículo 16 traz uma afirmação bastante forte. Ali ele diz que Deus odeia o divórcio. Embora permitido e regulamentado em Deuteronômio capítulo 24, por causa da dureza do coração humano, conforme a explicação de Jesus lá em Mateus capítulo 19, Jesus afirma que Moisés permitiu o divórcio como uma concessão.
No entanto, ele destaca que desde o princípio da criação, Deus uniu homem e mulher num só, e por isso o divórcio não era o propósito original de Deus. Deus odeia o divórcio, não porque ele odeia os divorciados, mas porque ele sabe o quanto o divórcio fere, machuca, destrói famílias, filhos, igrejas e a própria imagem de Deus como Deus fiel. Isso não significa que pessoas divorciadas estão condenadas a viverem infelizes e em sofrimento. Não, Deus é misericordioso e sempre oferece restauração e recomeço. Mas o texto nos chama para proteger a aliança antes que ela se quebre. O texto nos chama a manter o compromisso, mesmo quando os sentimentos enfraquecem. Porque o amor não é apenas se sentir bem com a outra pessoa. É justamente escolher permanecer, escolher perdoar, escolher reconstruir. E nesse sentido, a estrutura formal do casamento, onde o casal estabelece uma aliança com Deus, atua como um alicerce que estabiliza o amor, especialmente em momentos de crise emocional. O compromisso legal, social e espiritual que o casal estabelece um com o outro diante de Deus oferece uma base que transcende os altos e baixos emocionais, reforçando assim a ideia de que o compromisso matrimonial preserva o vínculo emocional mesmo quando os sentimentos eles oscilam. Bem, enquanto o amor no início de um relacionamento ele pode ser impulsivo, pode ser idealizado, o casamento, ele exige uma transição para ações deliberadas, cuidado mútuo, resolução de conflitos, investimento contínuo no relacionamento, no afeto e no vínculo. A decisão ativa de permanecer casado, firmado em uma aliança com Deus, molda e constrói um amor mais consciente, mais resiliente, mais profundo. Paulo nos traz uma descrição desse amor que se constrói em um compromisso compartilhado ao longo de toda uma vida. Num dos textos mais conhecidos sobre o tema. Está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 13. E hoje eu quero terminar a nossa reflexão lendo apenas os versículos 4 a 7. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos oferece não uma definição teórica do amor, mas uma descrição prática do que o amor faz no dia a dia. E isso é muito importante, especialmente em nossos relacionamentos mais íntimos, como no casamento, na família e mesmo nas relações comunitárias na comunidade cristã. O que diz ali o texto? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo não diz que o amor sente. Paulo diz que o amor age. Vamos então olhar para esses verbos, para essas atitudes, para essas ações ligadas ao amor, ou frutos do amor, e refletir como é que nós podemos viver esse amor hoje. O amor é paciente, ou seja, ele sabe esperar, ele não se desespera com os erros dos outros, ele dá tempo para o outro crescer, mudar, amadurecer. Amar é aceitar o tempo do outro, sem pressão, sem cobrança. O amor é bondoso, ou seja, ele toma a iniciativa de abençoar, de ajudar, de servir, sem esperar nenhuma retribuição. Pequenos gestos como ouvir com atenção, fazer um café, preparar uma refeição, deixar uma mensagem gentil, são expressões práticas da bondade amorosa. O amor não inveja, ele não se incomoda com as vitórias dos outros, não vive em competição, mas celebra o sucesso do outro. No casamento, isso significa deixar de lado o espírito de comparação. Na igreja, por exemplo, é reconhecer os talentos e as habilidades dos outros sem ciúmes. O amor não se vangloria,
não se orgulha. Ele não precisa se mostrar superior, ele não se coloca acima do outro, não é vaidoso, nem busca reconhecimento. Amar é servir sem precisar de troféus, é pedir perdão sem orgulho, é abrir mão de estar certo para manter a unidade. O amor não se porta de maneira inconveniente. Ele não é grosseiro, não é rude, não é ofensivo, sabe respeitar o outro, mesmo nos conflitos. No falar, no agir, no tom da voz. O amor, ele se expressa em gentileza. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor está disposto a ceder, a fazer concessões, a servir, em vez de perguntar o que eu ganho com isso. O amor pergunta o que eu posso oferecer. O amor não se irrita facilmente. Não vive estourando por qualquer coisa. Sabe controlar suas emoções, reage com calma, mesmo em momentos de tensão. O amor respira fundo, ouve antes de responder, não revida com agressividade. O amor não se ressente do mal, ou seja, o amor não guarda mágoa, perdoa. Ele não fica aprisionado a mágoas e ressentimentos do passado. O amor não faz lista de erros antigos, perdoa de verdade, ainda que a ferida doa, porque sabe que já foi perdoado por Deus. O amor não se alegra com injustiça, mas com a verdade. Ou seja, o amor tem ética, não torce para o mal do outro, fica feliz com o que é certo, puro e justo. Amar é sempre desejar o bem para o outro, não apenas quando é conveniente. O amor celebra aquilo que é correto aos olhos de Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ou seja, o amor é resiliente. O amor aguenta o peso da vida. O amor não desiste fácil. Isso não é permissividade diante do abuso, mas é resistência diante das dificuldades normais da convivência. Amor não desiste da pessoa só porque o momento é difícil, mas luta para manter a aliança estabelecida diante de Deus. O amor não é um sentimento passageiro, mas uma postura de vida. É o amor que Deus tem por nós e que Ele nos convida a viver uns com os outros. Esse amor é o alicerce de casamentos sólidos, amizades duradouras e comunidades saudáveis. É o amor que age mesmo quando não sente. É o amor que permanece mesmo quando se cansa. Esse desafio de amar como Jesus amou parece impossível. E de fato é, se Jesus não estiver presente em nossa vida, em nossos relacionamentos, nos capacitando a amar como Ele mesmo nos ama. Por isso precisamos orar, para que Ele nos ajude a superar os nossos sentimentos confusos e contraditórios e assim agir amorosamente, assim como Ele também agiu, dando a sua vida por nós, por você, por mim, lá na cruz. Vamos orar? Senhor, obrigado por teu grande amor. Nos ensina a amar. Nos ensina a amar nosso cônjuge, nos ensina a amar nossos filhos, nos ensina a amar nossos pais, nos ensina a amar os nossos irmãos e irmãs na fé, a, de fato, agir, não apenas nos deixar levar por aquilo que sentimos. Que o teu agir seja o nosso agir. Em nome de Jesus. Amém. Quero encerrar hoje com um convite muito especial para os casais. Nessa próxima semana, no próximo sábado, na verdade, dia 7, das 16 às 20 horas, para que você possa participar da jornada conjugal com o pastor e psicólogo Marcos Amaral, lá do Rio de Janeiro. E eu quero convidar você a assistir o convite que o próprio Marcos, faz para nós. Assista aí. Olá a todos, daí da Igreja Luterana de Floripa. Eu sou Marcos Amaral, sou psicólogo, conselheiro de casais e pastor presbiteriano. Nós vamos estar juntos na jornada conjugal, não é mesmo? No dia 7 de junho, aí mesmo, em Floripa, na Igreja Luterana. Nós vamos falar sobre 4 aspectos na jornada conjugal. 4 ambientes que eu pretendo trazer você e lhe provocar muitas vezes. Eu estou muito animado, espero que você também esteja. O primeiro aspecto, nós vamos abordar os modelos. Como os modelos familiares eles se apresentam, as suas
características, os seus sintomas. Quem sabe você tome susto com esse aspecto que nós vamos abordar sobre os modelos. Depois nós vamos falar também sobre as crises tão possíveis, tão comuns, tão habituais na relação. Vou tentar estimular você a não fugir da crise, mas ao contrário, descobrir os aspectos potenciais positivos que a crise pode trazer. Depois nós vamos desafiar você a entender as suas definições de papéis. Que papel você ocupa nessa relação? Será que você é mãe do seu marido? Ou será que você é pai da sua esposa? Pois é, nós vamos falar também dos papéis. E finalmente nós vamos convidar, provocar você ao diálogo. Como o casal pode se relacionar e descobrir caminhos novos, perspectivas novas. O quarto ambiente será esse. Bom, espero contar com você, espero lhe encontrar, espero lhe conhecer, espero que você esteja torcendo, convidando outros, torcendo pelo evento, orando pelo evento. Eu estou muito animado com o nosso encontro, espero que você também, tá bom? Combinado assim? Então no dia 7 a gente se vê na nossa jornada conjugal. Até lá! Se você precisar de mais informações sobre esse encontro, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana.